graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 17. Nós vamos ler os versos 15 e 16. Nós vamos falar sobre as guerras de Deus. Se você é de Deus, então você está em guerra. E não tem jeito. Se você é, pastor, eu sou de Deus, então existe uma guerra declarada, em curso, acontecendo contra você, contra a sua família, contra a sua vida, contra os seus sonhos, contra os seus projetos, contra os propósitos que Deus tem para com você. E aí, ou guerreia ou perde, ou guerreia ou cai, ou guerreia ou morre. Diz assim a palavra do Senhor: escreve isto para memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Vou ler novamente. Escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Eu vou ler o 16. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vamos lá. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pede ao Espírito Santo que venha abrir os teus olhos. Você sabia que você tem um espírito? Não. Você sabia que você tem um espírito vivificado pelo Espírito de Deus? Você sabia que você tem um espírito e através desse espírito você consegue ver as coisas que Deus quer que você veja? Sabia que você tem um espírito e esse espírito tem ouvidos, e com os ouvidos desse espírito vivificado pelo Espírito de Deus você consegue escutar a voz do Senhor teu Deus? Então pede para Ele. Abre os meus olhos, Senhor. Eu preciso ver e eu preciso ouvir, para além da minha rebeldia, da minha maldade, da minha obstinação, da minha vaidade, da minha maldade. Eu preciso ver a tua luz, eu preciso ver a sua beleza, eu preciso ver a sua misericórdia, eu preciso ver a tua mão estendida a meu favor, eu preciso ver a beleza da tua face brilhando sobre mim para me levantar e me erguer. Em nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar. Bom, quando o Senhor tira o seu povo de Israel, e Deus tinha um alvo, um lugar para fazer o seu povo chegar. E esse lugar é a região de Canaã, a terra da promessa do Senhor. O juramento jurou a Abraão, descendente daquele povo. Então, quando o povo estava sob a liderança de Moisés, atravessando o deserto, houve um povo que interpelou, ele se colocou no caminho do povo de Deus para impedir a sua passagem. Os amalequitas, eles não queriam apenas dar trabalho, eles não queriam apenas atrapalhar. Os amalequitas tinham uma decisão: eles iam destruir aquele povo, eles iam interromper a passagem para que aquele povo morresse no deserto sem nada, para que não se cumprisse sobre a vida daquele povo as promessas do Deus daquele povo. Quem são os amalequitas? Os amalequitas são descendentes de Amaleque. Amaleque é neto do Esaú, e o Esaú
primeiro. Você conhece a história. O irmão mais velho tinha direito à primogenitura. Junto com a primogenitura vinha o direito à metade da herança. Se uma família tivesse 5 filhos, o primogênito ele herdaria a metade, e a outra metade seria dividido por 5, por 10, por 15, por 20. Então, uma vez, um dia, estava Esaú exausto, chegando da mata, que ele era caçador, e ele estava com muita fome, e ele deu muito valor para a fome dele, e ele chamou pelo Moisés, e ele pediu para que o Moisés fizesse um guisado para ele, porque ele não tinha ovelhas, ele não tinha rebanho, ele não tinha plantação, para ele se alimentar, ele teria que ir para a mata caçar. E o Moisés e o Jacó olhou para o Esaú, porque assim, 2 universos diferentes. O olho do Jacó era o olho das ovelhas. O Jacó tinha um olho olhado para Deus, direcionado para Deus, direcionado para as coisas de Deus. Ele era aquele que ficava sempre próximo da família. Ele tinha uma inclinação. Quando a mãe deles, Rebeca, estava grávida, o Senhor deu uma revelação para ela. Ele disse assim: no teu ventre tem 2 nações. Ele não disse 2 bebês, ele disse 2 nações. E ele disse assim, que o menor governaria sobre o maior. Deus, ele escolhe o Jacó para ser o primogênito. Mas o Jacó, ele é aquele que nasce em segundo lugar. O direito legal não era do Jacó, o direito legal era do Esaú. Porém, antes que os meninos nascessem, e antes que eles fizessem bem, nem bem, nem mal, o autor da carta aos Hebreus retrata isso, Deus escolheu Jacó por causa da sua onisciência, por causa da inclinação do coração do Jacó. Então Jacó, ele não era o primogênito, e ele não teria a bênção da primogenitura. E a bênção da primogenitura não era só direito sobre o dono da herança. O primogênito, ele era o responsável por manter a família obedecendo aos mandamentos de Deus. Fazer a família andar pelas revelações de Deus. Levar a família a temer e a conhecer o Senhor. Os olhos de Jacó, eles sempre estavam sobre o Senhor. Você sabia que você foi chamado para ser um primogênito? Você sabia disso? Muita gente, muito cristão, é como o Esaú. O Esaú, ele não se importava com Deus, nem com os mandamentos de Deus, nem com as revelações de Deus, nem com o coração de Deus, mas se importava com a herança. Mas se importava com a bênção. Tem muito crente dentro da igreja querendo ser o primogênito. Senhor, me prospera mais do que aos meus irmãos. Senhor, me dá mais inteligência do que aos meus irmãos. Senhor, me dá um dom a mais do que aos meus irmãos. Mas você sabia que é seu o papel de ser reconciliação dentro da sua casa? Você sabia? Se porventura nasce numa família um filho bastardo, um filho fora do casamento, a família toda pode virar as costas. O primogênito não. Por quê? Porque Deus não vira as costas para bastardos. Deus não vira as costas para bastardos.
uma família sem primogênito? É toda dividida. Ela é toda dividida. Porque não tem ninguém para juntar. Tem gente para dividir. Não tem gente para juntar. Tem gente para julgar. Não tem gente para acreditar. Você sabia que para acontecer todas as coisas precisa de alguém que crê antes? E crer não é pensamento positivo. Não é você dizer assim, eu acredito, igual torcida de futebol. Não. Crer é você escutar Deus falando, eu quero aquilo. Eu vou investir naquilo ali. Fé é a voz de Deus. Primogênito. Então, o olho do Jacó era um olho voltado para Deus. E quando o Esaú, faminto, diz assim, me dá um pouco de guisado para eu não morrer de fome, ele diz assim, não, eu vendo. Eu negocio. Ah, mas o que é que você quer? Eu quero a tua primogenitura. E aí o Jacó diz assim, aí o Esaú dá mais atenção para o estômago e ele fala assim, eu vendo. Só que quando Jacó recebe as bênçãos de Isaac, e quando ele vai até o pai e não tem bênção nenhuma para ele, as bênçãos são terríveis, está lá solidão, escassez, guerra, está lá as bênçãos. O que é que sobrou? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus não for o primeiro para você, e você não for o primeiro a chegar perto do Senhor, não vai, a única coisa que vai sobrar para você é divisão, solidão, sequidão. Não tem uma coluna do meio. Então, por conta da herança perdida, entrou no coração do Esaú uma inveja. Você sabia que a inveja é um poder? A inveja é um poder de morte que opera dentro da pessoa? Você sabe quem foi o primeiro invejoso que existiu aqui na terra? Ele chama Caim. Você sabe o que foi que Deus falou com Caim? Caim, o pecado estava às voltas, perto de você, dentro de você. Cumpre a você dominá-lo. A inveja, ela é um sentimento demoníaco. Os demônios, eles alimentam este sentimento. Eles andam, caminham, operam através desse sentimento. A inveja, entenda, em nome de Jesus, a inveja não é só um sentimento que acaba aqui. A inveja é um sentimento que tem projeção no mundo espiritual. E através da sua inveja, os demônios atacam as pessoas que são alvo da tua inveja. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E você pode dominar a inveja. Você pode. Então, o Amaleque é neto desse Esaú. Então, o que o Amaleque herdou? O ódio de Saul contra Deus, contra o povo de Deus. Ele herdou o ódio de Esaú contra as bênçãos de Deus se realizarem na vida do Jacó. Herdou isso. Entenda, a inveja e o ódio contra Deus e contra Jacó, ele teve ação completa. Ele foi uma escolha reafirmada e estabelecida. Você consegue identificar dentro da sua mente
Sentimentos contra a palavra do Senhor. Vou dizer uma coisa para você. Sentimentos contra a palavra do Senhor é sentimentos contra o Senhor. Porque Deus mora na palavra dele. Se você não sabe o endereço de Deus, eu vou te dar nessa noite um CEP bonitinho. Deus mora na sua palavra. Você identifica alguns sentimentos dentro de você e você já recebeu instrução da palavra, você já entendeu a palavra, mas você não consegue aceitar a palavra? Então, este Amaleque, ele deu nome aos descendentes do Esaú. Do Amaleque surgiu um povo, e um povo com a mesma mentalidade, um povo com o mesmo sentimento. Um povo ligado aos projetos do diabo. Assim como os israelitas eram um povo ligado aos projetos de Deus, os amalequitas eram um povo ligado e fechado com os pensamentos do demônio. E quando Israel estava a caminho de Canaã, os amalequitas interceptam Israel, e Deus, ele não aceita esta afronta. O nome de Deus nem foi mencionado. O que Amaleque queria era impedir os israelitas, sob a liderança do Moisés, de passar pela terra deles, atravessar a terra deles para se estabelecerem em Canaã. Porém, nos versículos que nós lemos, Deus dá uma ordem clara para Moisés escrever e instruir ao Josué, instruir a mim e a você. E a instrução é: escreve isso para a memória, você não pode esquecer. No livro, e relata-os aos ouvidos do Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Ou seja, o reino de Satanás, ele vai ser exterminado. Vou repetir. O reino de Satanás, ele tem dia e hora para terminar. Satanás tem um reino e Jesus reconheceu esse reino. Ele diz assim, ele se reportou a Satanás como o príncipe deste século, o príncipe deste mundo. Ele é o governante de um reino. Mas este reino e todos os humanos que forem súditos, servos deste reino, vai sucumbir junto com ele, inclusive com a mesma sentença, inclusive no mesmo lugar. Então o Senhor manda dizer assim, avisa para o Josué, escreve e faz chegar aos ouvidos dele, que ele tem que gravar na memória. Eu vou riscar a memória de Amaleque. Eu vou riscar de debaixo do céu. E Moisés, aí, ao saber disso, presta atenção. Você é servo de Deus? É servo de Deus? Você sabe que Jesus vai exterminar o reino de Satanás? Sabe? Então, olha o que você tem que fazer. E Moisés edificou um altar. Você tem que edificar um altar. Aonde, pastor? No seu coração. O seu coração é o altar do Senhor. O seu coração. E chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. A bandeira é quem define, representa um povo. É o símbolo de uma nação. O Senhor é a minha. Quem é a tua bandeira? A quem você representa? Você tem que ter isso muito claro. Você tem que ter isso muito bem estabelecido. Por quando jurou o Senhor, agora presta atenção, haverá guerra. A guerra é de quem? Do Senhor. Fala comigo, haverá a guerra do Senhor. Contra Amaleque. De geração a geração. Repete, haverá a guerra do Senhor. Contra Amaleque. De
geração em geração. Isso quer dizer que as pessoas, elas mudam, elas morrem, mas os demônios continuam os mesmos. Entendeu essa parte ou não? Os demônios, as pessoas, elas morrem, mas os demônios, eles continuam o mesmo. Neste confronto do Amaleque contra Israel, o espírito do Amaleque contra Israel, é a primeira vez que aparece esse confronto. E aí, eu não vou ler os textos, mas você vai ler em casa, né, se Deus quiser, todo o capítulo 17, o capítulo 16, né, de Êxodo, está lá bonitinho. Eu vou contar para você o que aconteceu. A guerra, ela foi tão ferrenha, eu quero que você precise entender. A guerra, ela foi tão intensa porque ela foi frontal. É uma colisão de frente, pá! Israel ia para atravessar e Amaleque intercepta. É nesta guerra que enquanto o Moisés estava com o braço estendido, Israel ganhava a batalha. E quando o braço de Moisés cansava e descia, Israel perdia a batalha. Foi quando Ur e Arão tiveram uma ideia. Nós vamos escorar o Moisés aqui nessa rocha e vamos segurar o braço dele. Porque fisicamente não dava para ele ficar com o braço. Então nós vamos segurar o braço dele. Então a primeira aplicação prática que eu quero trazer para você é que uma guerra, quando tem demônio, você precisa de uma autoridade ungida, de uma autoridade espiritual com as mãos estendidas, senão você não ganha de jeito nenhum. É a primeira lição que a gente tira. E Deus, Ele não guerreia só com o braço estendido. Por quê? Enquanto Moisés estava lá com o braço estendido, Arão e Ur seguravam o braço dele, mas Josué, eu quero lembrar para você que Moisés já era um senhor de meia idade, chegando lá, e o Josué era um garoto, era um jovem. Então, o velho Moisés, escorado na rocha, com o braço levantado, segurado por Arão e Ur. O jovem Josué com os outros jovens na frente da batalha, usando a força da juventude para guerrear. A igreja é um corpo ou não? E aí a gente precisa entender que Israel estava indo para tomar posse de Canaã. Há 400 anos na escravidão egípcia. Aquela geração toda tinha nascido escravo, não sabia o que era ser livre. Toda aquela geração. Eles estavam em tomar posse de uma bênção que eles não sabiam nem como ser livres, não sabiam. A maior coisa, a maior bênção que poderia acontecer. E aí, o que você tem que entender? Sempre que Deus tiver uma bênção grande para te dar, Satanás vai se levantar contra você. Mas ninguém falou amém. Mas é amém. Pastora Cris, mas é tão cansativo. Mas é amém. Então, o que eu e você precisamos aprender a fazer? Quando vier a guerra intensa, ao invés de olhar para a guerra, não olha para a guerra. O pastor tem que olhar para a guerra e ficar medindo o problema, de baixo para cima, de cima para baixo, só em torno do problema. Você precisa olhar para o que Deus vai te dar. Sempre que se levantar, o levante contra você. Eu acho que eu disse isso para Maria Nilda lá no retiro. Falei, Maria Nilda, guerra da aliança. Mas não vamos olhar para isso aqui não, vamos olhar para o que Deus tem para você. Você lembra disso, Nilda? Não dá para você, porque se a gente for olhar para isso aqui, a gente vai desanimar, a gente vai ficar cansado sem, ao menos, lutar. O segundo ponto
é que para esta guerra contra Amaleque ser vencida, além do braço da autoridade estendida, precisou da união de 2 gerações. Você sabe qual é a especialidade de Satanás? Colocar divisão entre pais e filhos. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele não é um Deus de pessoa, Ele é um Deus de família. E existem vitórias que para a sua família obter, tem que ter uma unidade entre você e seus filhos. Senão você não vai. E o que é que Satanás procura fazer? Colocar divisão entre pais e filhos. É por isso que Joel, ele profetiza que quando o Espírito for derramado, ele vai converter coração de pais a coração de filhos. Fala assim, nós estamos vivendo. Esta época. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Por isso que uma igreja precisa ter uma unidade entre os maduros, não os velhos, maduros, os adultos, né? Os experientes e os jovens. A igreja precisa se levantar com uma força jovem. E é difícil você ver uma igreja que tem uma força jovem ligada com os projetos do céu e vivendo, lutando junto com os maduros, os experientes. É difícil. Você sempre vê os jovens querendo fazer alguma coisa e a velha guarda vetando, e a velha guarda querendo fazer alguma coisa e os jovens criticando. E não começa com coisa que parece que é demoníaca, parece que é coisa normal. Começa assim, os velhos dizem assim, esse negócio de jovem, esse negócio de dança, esse negócio de música, esse barulho, nada a ver. E aí os jovens dizem, não, mas essas músicas, esses lançamentos, essas músicas compostas por Martinho Lutero, da época de Atos, quando Pedro pastoreava, não parece que há uma divisão? Não parece que existe uma divisão, que Satanás está se oportunizando daquilo ali? Os adultos, eles não conseguem prestar atenção nos jovens para ajudá-los a romper, para ensiná-los a se portarem como servos. Eles não procuram falar a linguagem dos jovens, ter paciência com os jovens, ganhar a admiração dos jovens. É por isso que eu falo que quando chegar diante de Deus, muita gente vai pagar muita coisa, porque tem gente que vai ficando velho e vai ficando mondronga e fala bem assim, eu sou mondrongo mesmo, porque é o meu jeito, eu gosto de ser mondrongo e todo mundo vai ter que aceitar o meu jeito de mondrongo, tudo bem, mas os jovens não vão confiar em você, porque eles não têm maturidade para ver o que é e o que não é. Então você precisa ter uma imagem, você precisa ter uma linguagem que no mínimo se comunique com eles. Você não pode ser aquele chato de galocha. Tem mãe que é chata, chatolilda, chatilda, insuportável, e fala assim, pastora, ora aqui para o Senhor, para o Espírito Santo, cuidado do Espírito Santo, para o Espírito Santo converter o coração dos meus filhos aos meus e vice-versa. Ele vai se converte primeiro. Ele vai dizer assim, sabe? E com isso o reino de Deus perde. Famílias perdem. Famílias perdem. Basta um irmão começar a crescer, que os outros lascam a inveja em cima. E começa a competir. E começa a, começa a dizer que o outro não é grande coisa. Você já viu gente assim?
Basta o irmão se dar bem, que ele vai assim, mas aqui que nada, aquele carro ali é batido. Aquela rivalidade. Mal sabe você que é muito bom ter irmão. É muito difícil o irmão que se porta como irmão. Mas é muito bom ter irmão. É muito bom ter cunhados. É muito bom ter sogros. É muito bom ter pai. É muito bom ter tio. É muito bom ter sobrinhos. É muito bom ter avós. Não existe família perfeita. Não existe gente perfeita. Mas a gente precisa respeitar os limites da comunhão. Pastora, qual que é o limite da comunhão? A revelação da palavra de Deus. O que nos une tem que ser muito maior do que aquilo que nos separa. Só que não se levantam dentro da família o pai para acreditar nisso, viver isso e transmitir isso. Não se levanta dentro da família uma mãe com essa capacidade. Você vê o jovem que está aqui, porque não tem experiência, pode ter instrução, faculdade, mas não tem experiência, querido. E acredite, se tem uma coisa que a idade te traz, e só ela traz, é experiência. É experiência. Você perde todo o resto. Mas assim, se me perguntasse se eu queria voltar a ter 20 com aquela mente, eu não queria não. Sei não. Vai que a coisa não acontece como aconteceu, né? Não sei. Já cheguei aqui. Eu não quero. E aí você vê um jovem aqui desprezando. Aí por que o jovem despreza o pai? O apóstolo Paulo falou lá em Cartas aos Efésios, capítulo 5, que a maioria dos pais não sabem educar. Eles só sabem causar ira aos filhos. Olha para dentro de você, você que tem filho e você que não tem. É o Pablo que não tem filho. Talvez terá. Quem sabe não vem a Mel e Helena. Já veio Davi, já veio o Emanuel. Que eu queria que o Tiago chamasse Tiago e Emanuel. Não! Tão bonito Tiago e Emanuel. Conheci um neném lá em Divinópolis, chama Tiago e Emanuel. Aí nasceu o gente, Deus, confia em Deus. Ele não deixa você ficar sem nada. Nasce o Heitor Emanuel. Eu sempre quis um Davi. Eu tenho um Davi, gente. Que Davi que é aquele? Espetáculo de Davi. E aí faltam algumas pessoas. Mas ele tem que entender qual é o limite de educar e irar a criança. Pastora, quando é que o pai ira o filho? Quando ele desce do lugar dele de pai, ou ele não vai para o lugar dele de pai. Quando a conversa acontece na mesma estatura. Um filho ele nunca vai estar na mesma estatura do pai. Ele nunca. O dia que estiver, Deus não está com ele. Porque toda a autoridade ela vem de Deus. A autoridade é um princípio. Se teu pai não é de Deus, você tem que buscar a revelação de Deus e agir com ele em Deus, com amor, com humildade, respeitando a minha palavra, senão você coloca tudo a perder na tua vida. As bênçãos que precisariam de uma família. Se eu fosse contar aqui a quantidade de bênção que a gente consegue porque nós temos uma família. Até a Leide que chegou na família há menos tempo, né? Já tem 10 anos. Meu Deus. Tem 10 anos. Uma participação fundamental.
Gabriele, uma participação fundamental. Eu digo que é fundamental. Thalita, que é adolescente, uma participação fundamental. Eu estou sendo honesta com vocês. Que se a família fosse rompida, se a família fosse dividida, eu nem sei onde que estaríamos. Então, Satanás, Amaleque, ele quer dividir as gerações para impedir que o propósito do Eterno se cumpra. Ele quer dividir, eu fico vendo pessoas que o Espírito Santo não tem espaço para trabalhar o conceito de família dentro do coração dela de jeito nenhum. Ser família é muito mais do que você que é mãe, trocar fralda, dar mamadeira e não deixar cair do balanço. Mas é muito mais que isso, você não tem noção. Ser pai é muito mais que trabalhar e colocar na escola e comprar remédio. Mas é muito mais que isso. Eu queria que Deus te desse a visão do que é uma pessoa lá no mundo espiritual sem família. Eu queria que Deus te desse essa visão. Não tem condição de botar um exército na rua. Não tem quem estende a mão. Não tem quem pega a espada. Não tem quem vai para a linha de frente. Não tem. É por isso que o salmista disse assim: Deus faz com que o solitário viva em família. Se você não tem família biológica, Deus vai providenciar uma família para você, mesmo que você não se case. Mas você vai ter uma família. Porque você precisa fazer parte. Você precisa ter uma pertença. Essas coisas são muito sérias. Tem duas maneiras, de você aprender. Aí falando para os jovens. Uma é com os mais velhos. Eu queria muito que os jovens aqui entendessem isso. Só tem duas maneiras. Uma, você vai aprender com os mais velhos. E outra, tomando pancada da vida e chicotada de Satanás. E não tem outra. Ou os mais velhos vai te ensinar, ou a vida vai te bater. E a minha mãe dizia assim, a gente criança, né? Minha mãe era excelente educadora. Aqui você não vai aprender não, né? Você não vai obedecer não, né? A escola da vida ensina. A gente nem entendia a metáfora, mas o medo entrava. Melhor obedecer. A gente nem entendia, era muito pequeno, não dava nem para entender a metáfora. Mas aquilo entrava como um temor. Então, peraí, guerra permanente. Fala assim, então os amalequitas existem hoje. Fala comigo, então hoje tem amalequita. Aí a pergunta que eu te faço, quem são esses? Aqueles que são instrumentos de Satanás para frustrar os projetos de Deus na sua vida. É uma amalequita. É uma pessoa viva, mas ela não age só na força dela. Ela está conectada com o inferno. Amaleque, ele aparece na direção do povo de Deus, lá em 1 Samuel 16, a partir do verso 1. Aqui Saul já tinha sido ungido rei por Samuel. E a ordem que Deus dá para Saul já como rei, tá? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei Jessé, o Belamita, porque dentre os seus filhos me tem provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois
ouvindo o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Vamos lá. Aqui o Senhor, ele rejeita o Saul como rei. Por quê? 1 Samuel 15. Deixa eu ver lá no verso 8, Bia. Tá. Volta do 7 para mim, por favor. 7. Então feriu Saul os amalequitas. A guerra que o Saul estava brigando era contra os ditos amalequitas. A ordem de Deus era de extermínio. Não podia sobrar ninguém. Tinha que matar do rei até o último súdito. Acabou. Não era para preservar um animal vivo, não era para se aproveitar nada, era para acabar com aquele povo. Por quê? Porque aquele povo era linkado com o inferno, aquele povo era linkado com Satanás, aquele povo, ele sempre perseguiria Israel, e não poderia haver comunhão, nem aproveitamento, nem coisa alguma entre alguém de Deus e alguém de Amaleque. Paulo fala isso de outra forma. Ele fala isso de outra forma. Ele fala assim: que comunhão tem a casa de Deus com os ídolos? Ele diz a mesma coisa de uma outra forma. E tomou vivo a Agag, e Agag era o rei dos amalequitas, olha lá. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fim da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor do que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Vamos lá. Vamos lá. Por que Deus desprezou o Saul completamente? Primeiro, ele não entendeu as condições da guerra. Pastora, qual foi o pecado do Saul? Relativizou a palavra de Deus. O que é relativizar? Isso aqui é pecado, isso aqui não é. Eu vou escolher o que é melhor. Tudo que era de pouco valor, ele destruiu. Tudo que tinha mais valor, ele preservou. Tudo que tinha pouco valor, ele destruiu. E quando Samuel confronta ele, olha a decisão que ele toma lá no verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executarei a palavra do Senhor. Pode ficar de pau. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que os meus ouvidos e que mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque, presta atenção, o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor não te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruiu totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas, vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
Vamos lá? Vamos lá. Coisa séria. Coisa séria. Você conhece a história do Saul? Ele era pobre e ele tinha ido procurar as mulas da família que tinham fugido, os jumentos da família. Era um instrumento de trabalho. E enquanto ele procurava os jumentos da família, o povo tinha pedido um rei para o Senhor. E o Senhor mandou que o Samuel ungisse um rei que o povo tinha pedido. Então quem era ele, né? Não era só um homem que andava atrás de jumento, ele era jumento. Ele não conseguia entender. Sabia que é assim? Você sabe o que te faz entender a palavra de Deus? Não é faculdade de teologia. Às vezes você fala, pastora Cris, eu tenho tanta vontade de fazer teologia. Eu estudei teologia com os melhores, presencial, 4 anos, 4 horas de aula por dia, fora as extensões de seminários. O que eu aprendi lá? Na verdade, eu não aprendi. Não. Teologia não te ensina. Teologia te ensina um monte de metodologia. Teologia te ensina um monte de olhar, de visões. É uma ciência. Teologia é uma ciência. Tem lá as suas bases. A teologia não te ensina a conhecer Deus. Inclusive, quando você estuda teologia, quais são os textos que são cortados? Todas as teofanias. Porque para a ciência que é a teologia não faz sentido. O que é teofania? Teofania é a abertura do mar vermelho, a vara do arão florescer, as manifestações sobrenaturais. Você sabe o que é que te capacita a escutar Deus? Amar e querer entender. Se você não ama Deus de todo o seu coração, você não faz questão, não adianta você estudar. Aqui, pode o profeta fazer caminho de fogo na sua frente, o morto ressuscitar, você mesmo pode ressuscitar. Vai falar assim, mas ressuscitei, e daí? Você vai dizer assim, ressuscitei, como se não for, entendeu? A parte de que Deus esteve ali, o seu cérebro rejeita, porque o seu coração não se rendeu a ele. Sabe o que aconteceu com esse Saul? Ele não conseguia entender. Nós fizemos tudo conforme o Senhor mandou, Samuel. Mas que barulho é esse? Que balido de ovelha e bugio de vaca? Deixa eu te explicar. O povo, né? Então, separamos para oferecer ao Senhor. Ele disse assim, mas aqui, por acaso o Senhor tem mais prazer em sacrifício e gordura de animal do que em obediência? Ele disse assim, não, verdade, não, tem não, mas aqui. Então, eu fiz tudo conforme o Senhor mandou. É o povo. Ele coloca a culpa no povo. Você coloca a culpa em quem? Em quem que você coloca a culpa? No líder? Na igreja? Nos irmãos? Em quem você coloca a culpa? No seu pai, na sua mãe, no seu passado, nas suas culpas? Em quem que você coloca a culpa? Uma outra coisa. Deus não aceitou a desculpa dele. Inclusive, ele falou assim que foi o povo. Deus não puniu o povo. Deus puniu só ele. Deixa eu dizer uma coisa. O que Deus entrega na tua mão, não queira se escorar em ninguém para fazer. Pastor, meu marido ia me largar. Não, Deus odeia o divórcio, mas Paulo, o que é que Paulo fala? Se teu marido não quer Deus e ele te deixa ele embora. É isso que Paulo fala. Se ele aceita ficar com você, pastor, meu marido não é crente, minha esposa não é crente. Aí Paulo pergunta, mas ele quer ficar com você? Quer? Então fica com ele. Existe uma aliança de casamento que vai abençoar seus filhos, não serão amaldiçoados. Não, pastor, mas ele não me quer, ele foi embora. Então, o que a palavra faz? O que foi repudiado está livre diante de Deus. Mas eu não podia perder o meu marido, então perca o Senhor. Outra coisa, Deus não é bobo.
Você pode ter desculpa que convença a você completamente. Não convencerá ele. E você sabe por que o diabo tem conseguido impedir aquilo que Jesus Cristo veio conquistar na cruz? Pastora Cris, o que Jesus Cristo veio conquistar na cruz? A sua comunhão com Deus. Foi isso. A ira do inferno é contra a comunhão entre o céu e a terra, entre Deus e as pessoas. Entre as pessoas e Deus. E por que Satanás consegue interferir nisso? Pois bem, Saulo foi rejeitado. Você sabe que essa rejeição de Saul, pastora, por que ele foi rejeitado? Né? Tem gente que pensa assim, se eu desobedecer, será que Deus vai me rejeitar? Será que eu não sou um Saul? Não, no Novo Testamento, a aliança de Cristo com a igreja não é quebrada por causa de um pecado. Ela só é quebrada se você escolhe o pecado. Algumas coisas mudam do Velho para o Novo Testamento. E é interessante que esse Saul, que se achava dono de Deus, ele virou um idólatra e um feiticeiro. Ele estava sendo um idólatra e um feiticeiro. Você sabe que a palavra feitiçaria no grego é farmaqueia? E farmaqueia aponta para farmácia. Pastor, o que tem a ver farmácia com feitiçaria? Porque muitas pessoas usavam drogas para atrair e incorporar espíritos demoníacos. A feitiçaria está ligada diretamente ao roubo da consciência. O cara era um jumento ou não? Ele relativizava a palavra de Deus. O que é relativizar? Se interessava para ele cumpria. Se não interessava, não. E ele achava que estava tudo bem, era só achar um culpado. Uma pessoa dessa está o quê? Fora de si. Ela está agindo fora de si. Fora de si tem uma outra mentalidade sobrenatural guiando a mente dela. Isto é feitiçaria. Qual é a mentalidade que está guiando a sua mente contra as autoridades da casa de Deus, contra as autoridades da sua família, fazendo você causar a ira nos seus filhos, impedindo você de reconhecer os seus pecados, trazê-los para a luz, confessar e mudar? Será que você não está sendo feiticeiro? Pastora, e a idolatria? A idolatria é você, mesmo sabendo que é pecado, continuar pecando. Isso que é idolatria. É a obstinação. A obstinação é eu sou assim. Não adianta quem fala porque fala, consequência, o quanto é punido. Você sabia que tem a mente governada por um ídolo? Ela não consegue obedecer a Deus? E não estou falando de endemoniado, gente, não, estou falando de crente. Vamos lá, você consegue obedecer a Deus? Consegue mudar? Você vê a alteração em você? O que está no governo da tua consciência? Para encerrar, eu poderia falar do Amaleque, que ele, como Saul não destruiu ele, a próxima vez que eles aparecem é lá guerreando contra Davi e Ziclac. Que eles levam cativos todos os despojos, os bens, as famílias, os filhos, as mulheres, e os homens. Está lá, coloca para mim, Bia, 1 Samuel 30. Acho que é deixa eu ver. 30, olha só. E Davi, põe no primeiro, por favor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclac, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre Saul e sobre Ziclac, e tinham ferido Ziclac e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eles que estavam queimados a fogo, e as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que eles não houvesse mais força para chorar.
E também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Noã, a Elita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejado, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, e cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Aqui. Entre Saul e Davi passam mais ou menos 700 anos. O povo cresce, os amalequitas crescem de novo em número. E de novo vem se colocar agora contra quem? Davi, aquele que foi ungido de Deus. Para a gente encerrar, o que eu quero que você entenda aqui? Satanás ataca ungidos do Senhor. Tem gente que pensa assim, porque eu estou na igreja, porque eu estou fazendo tudo certo, porque eu não tenho brecha, então eu não sofrerei ataques. Satanás ataca ungidos do Senhor. A segunda coisa que eu quero que você entenda: ungidos do Senhor também se cansam, sentem cansaço. Ungidos do Senhor também se angustiam, sentem tristeza e abatimento. Mas ungidos do Senhor sempre se levantam e sempre encontram força para se levantar. Não que tenham força, mas o Senhor os fortalece. Porque Davi, ele se fortaleceu no Senhor. E aí você conhece a história. Davi consulta o Senhor, se ele perseguir, se ele vai vencer. O Senhor disse que o quê? Ia vencer. Encontra um egípcio perdido, que era servo dos amalequitas, e pergunta: foram para onde? O egípcio dá tudinho ali para Davi. Ele recupera tudo, ainda pega os despojos. E a aniquilação dos amalequitas acontece mais à frente. Mas, o que é que eu quero que você entenda? Você é de Deus? Você está dentro de uma guerra. As guerras de Deus precisam de critérios. Precisa se fazer conforme as ordenanças. Quer um conselho dessa noite? Faz um trabalho de mão dupla com você. Pergunta para Deus sobre o teu coração. Pergunta para Deus sobre as tuas resistências à palavra do Senhor. Responde se você quer ser um israelita, um primogênito. Deus tem bênçãos para você. Deus tem o dobro para você. Mas não é para você gastar com você. Não é para você fazer valer a tua vontade. Não é para você gastar com a tua vaidade. Não é para você se economizar e se preservar. É para você ser Deus na vida do outro. Ele tem um dobro para você. Mas o seu olho nunca pode ser igual ao olho dos outros que receberam uma porção menor. Está disposto? A tua unção, ela traz um monte de ordenanças. Entenda que Amaleque não pode ser tolerado. Entenda que o pouquinho que você deixar vai se multiplicar e vai te derrubar. Fala, pastora, eu guardei só o rei, né? Talvez o rei é um sentimento, é uma convicção, é um pecadinho que você acha bem pequenininho. Pastor, um pecado tão pequenino. Você vai ver o que vai. Esse pecado, esse sentimentozinho que você não deixou o Espírito Santo trabalhar. Essa falha de caráter, essa paixão, você não deixou o Espírito Santo trabalhar, vai te derrubar e vai te jogar no chão. Mas façamos como Moisés. Erga um altar e define uma bandeira sobre você. E ele disse assim: o Senhor é a minha bandeira. Tem uma bandeira sobre mim. Tem uma bandeira sobre mim. Que o Espírito Santo possa falar com mais poder a cada coração. Se coloque de pé. E aí eu queria fazer umas coisas nessa noite. Primeiro, nós vamos inverter as coisas. Pedir aos irmãos que vão nos ajudar com o salmo. Toma aqui para mim.
Consegue saber qual é a direção desse sal? Jogar no olho de Amaleque. Desbaratinar Amaleque. Pode ver. Aí eu vou pedir ao obreiro me auxiliar. Ela vai pegar um sal. E ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer um caminho com esse sal. Levanta, pegou o sal. Ela vai pegar, dá um pouco de sal para ela. Antes eu queria que você orasse pelo obreiro meu Senhor. A igreja precisa orar. Você já agradeceu a Deus pelo obreiro meu Senhor? Nós temos obreiros tão preciosos aqui nessa igreja. Você consegue ver isso? Todos são preciosos, mas a cada um Deus dá uma função, uma missão. E hoje nós vamos orar pelo obreiro do Senhor. Levanta o sal bem alto. Pede ao Senhor para fazer uma conexão entre esse sal e o sal que está na mão dela. Mas é você que vai pedir, o Senhor não. Sabe por quê? Porque sempre terá guerra, a gente já foi informado. Só que nós temos um altar e nós temos uma bandeira. Nós erramos, sim. Davi também cometeu um monte de erro. Até mais graves do que Saul. Pronto. Porque Saul fez o quê? Não matou um rei maligno e preservou ovelhas e vacas de raça. Mas Davi adulterou e matou um homem justo. Depois, não contente, fez um censo. Davi cometeu muitos erros. Qual a diferença de um para o outro? Davi se arrependeu. Então você vai levantar a sua mão bem alta com o teu sal. E você vai pedir ao Senhor que a obreira da ela vai jogar esse sal. Não olha para ela não. Ela vai andar no meio da igreja, vai jogar para cima, depois vai jogar lá fora. Pode ir, obreira. E não olha para ela não, só abençoa ela. E você vai pedir ao Senhor para esse sal que ela está jogando cair nos olhos de Satanás. Vai cair nos olhos de Satanás. Vai cair debaixo das patas dele. Sabe por quê? No vale do sal ele não se estabelece. Aqui ele pode ter fúria, ele pode ter arma. Mas no vale do sal, presta atenção, no vale do sal ele não se sustenta. Você vai pedir ao Senhor para ele trazer arrependimento. Aqui, o arrependimento é a porta da restauração. Não importa a intensidade do pecado, se tem arrependimento, Deus entra com restauração. Eu só queria te dizer isso. Aqui, arrependimento! Essa força que governa a sua mente e o seu coração. Você consegue identificar, pastor, tem uma força. É a força de Amaleque. Ele tem inveja do povo de Deus. Ele tem recalque. Mas não é por causa de Deus, não. É por causa das bênçãos. É por causa dos privilégios que ele perdeu. Aleluia. Você que tem que pedir arrependimento. Talvez você é uma pessoa que fala assim, pastora, eu gastei a vida no altar, fazendo igual Saul. Fazendo igualzinho Saul. Aqui, Deus te fala qual é a prioridade, e você diz assim, isso não é prioridade não. É o espírito que confunde a cabeça, a mente da pessoa. Vai lá. Aqui, é uma questão que o demônio está e você ataca pessoas. E Paulo disse assim, a nossa luta não é contra a sangue e contra a carne. É contra principados e potestades. Dentro do seu coração tem que haver um lamento sincero pelos que se perdem. Pastor, pelo amor de
Deus, eu queria inclusive fazer os que se perdem perder. Então, tem uma espada de Amaleque cravada no seu coração. Está envenenando você. Pede para o Senhor, arranca essa espada, Senhor. Aqui ninguém te obriga. E se for por causa de alguém, não é legítimo. Mas o céu está falando com você nessa noite. O Senhor é um Deus que fala. Ele tem propósito. A igreja é um propósito do céu. Ele tem te convocado. Você é jovem. O que você está fazendo que você não está na frente de batalha? Por que você não está lá? Você é maduro? Aqui você precisa da força do jovem. Você não tem a força que ele tem. Já teve, não tem mais. Sua força agora é outra. Vai falando com o Senhor. Senhor, promove um encontro de gerações dentro da minha casa. Senhor, o encontro de gerações. É tão triste. Uma família cria uma criança e até os 10, 11 anos vai tudo bem. Depois dos 13, dos 14, é uma divisão completa. Você sente total desprezo pelos seus filhos, pela sua mãe, pelo seu pai. Presta atenção, eu não estou dizendo para você se unir a um irmão incrédulo, ímpio, um irmão Saul, crente, mas só faz o que quer. Se una a ele, não. Mas saiba que ele é importante. E saiba que o lugar dele, o Senhor vai preencher com alguém. Porque é assim que Deus faz. Quando alguém não quer ser pai, ele coloca alguém por pai. Quando alguém não quer ser mãe, ele coloca alguém por mãe. Quando alguém não quer ser filho, ele coloca alguém por filho. E amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Você pode dizer amém, glória a Deus? Mas é muito bom se os seus filhos estiverem com você. E é isso que ele quer, os seus filhos. Eu quero repreender divisão familiar. Divisão de família. Eu quero que você fale, Senhor, no fundo são dois reinos. Yahvé e Amaleque. Vai lá. E pessoas são apenas instrumentos. No fundo é sobre Yahvé e Amaleque. Vai lá, leva o teu filho diante de Deus, o teu pai diante de Deus. Vai lá. Deixa o Espírito Santo falar. Hoje o céu quer falar. O céu quer falar. O céu quer falar. Eu queria dizer para você que tem jejuado pelas reuniões. Olha, se o céu não descer na tua história, vem cá falar comigo. Fala, pastor, eu comecei a jejuar e nada mudou. Nada mudou. Vem cá falar comigo. Eu estou te desafiando. Pastor, eu não jejuo nunca. Vai jejuar, botão. Quem falou que você está aqui, ó, recebendo o sacrifício do outro? Vai lá. Isso é uma direção do céu, jejua. Pelo amor de Deus. A guerra, a divisão de família. Todo demônio que usou família para distanciar você de Deus, o contrário também existe. Porque vamos lembrar que Jacó era da família do Esaú, tá? E o Senhor colocou uma espada que nada de Esaú ficou em Jacó. Quando Jesus disse assim, eu não vim trazer a espada, ele está falando desse tipo de família. Eu vim trazer, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Espada de divisão, guerra. Não adianta. Aqui, vai lá, vai rápido. Você é de uma família que está sob o domínio de Amaleque?
Então é agora. Espiritualmente se desliga. Pastora, como? Perde a bandeira. Moisés entendeu o recado. Porque Moisés sabia que eram primos, que eram parentes. Ele disse, não, Yahvé é a minha bandeira. Yahvé é a minha bandeira. Pastor, eu não dou conta. Então dê conta de viver com eles. E se você se fortalecer agora, olha o que aconteceu. De Jacó veio Jesus. Hoje, se um descendente de Esaú quiser se converter, ele pode. Não é você. Ai, meu Deus do céu. Dá fé para essa igreja. Dá fé para esse povo. Pede a espada. Vai lá. Pede a espada. Aqui tem gente, tem maldição da tua família atrapalhando o teu crescimento, a tua caminhada. Aqui, sabe esse medo que você tem da pessoa morrer? Esse medo que você tem dela ficar doente? Esse apavoro que veio na tua alma? Aqui. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Sabe por que você não se dá bem com o teu marido? Você não saiu da casa da tua mãe. E lá reina Amaleque. E você, sonsamente, o Senhor está falando com alguém que está. Sonsamente. Aqui, você quer perder as conquistas que Ele já te deu? Aí é com você. Você quer perder? É só isso que eu tenho para te falar nessa noite. Eu vou fazer uma oração. E se você quiser, você toma posse. Se você quiser, você toma posse. Senhor, meu Deus, meu Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu entro na Tua presença, porque tem gente aqui que ouviu a Tua voz chamá-lo pelo nome. Eu vou falar de novo. Ei, por que você está tão ligado na tua família de origem? Por que os efeitos da tua família de origem são tão fortes? Por quê? Escuta a voz dele te chamando. Chamei-te pelo teu nome, você é meu. Chamei-te pelo teu nome! Tu és meu! Amém. Fala, Senhor, vem com a espada do Espírito agora. Coloca uma divisão espiritual entre eu e todos da minha casa que ainda não se renderam. Vai lá. Vai lá. Vivos ou mortos? Senhor, coloca uma espada. Tem gente que vai vencer, tá? Você vai vencer pecados, vai vencer iniquidade, vai ter libertação de mentes. Vai fluir graça! Você vai entender que a vitória vem pela graça. Tem nada a ver com mérito, você não é melhor do que ninguém. É graça sobre graça, é de graça em graça, é pelo poder da graça. Escolha pessoal de Deus. Ele escolheu Jacó, ele aborreceu Esaú antes que sequer tivesse nascido. Ele escolheu você, pô. Se une a ele agora. Abre a tua boca e fala, Senhor, eu quero me unir contigo espiritualmente. Eis aqui a Gabi. Eis aqui o melhor das ovelhas. Pastor, o que isso quer dizer? Toda a tua palavra é santa para mim. É isso? Toda a tua palavra é santa para mim. Senhor, meu Deus, meu Pai, traz anjos aqui. Coloca as guerras e divisões de família. Vai vir instrução para você. Coloca em prática, tá? Coloca agora diante de Deus guerras dentro da que está separando gerações. Coloca. Vai lá, abre a boca, que eu preciso encerrar a reunião. É muito forte. Tem anjos aqui. Aleluia. Aleluia.
aleluia, 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 aleluia. Vai colocando, vai declarando aleluia, aleluia. Quer dizer, caiu a força das trevas, caiu o poder da Babilônia, caiu a força do mal. Ergue uma bandeira lá na tua casa agora. Aleluia. Levantando uma bandeira. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Fala, o Senhor é a minha bandeira. Fala isso, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Há uma bandeira sobre mim. Aleluia. 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 O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha força. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha fé. O Senhor é a força da minha esperança. Meu Deus, vai desfazendo agora. Vai pedindo para o Senhor passar com uma espada, arrancando agora todo foco, todo ninho do demônio. Pronto. Todo ninho de Satanás dentro do teu coração. Apresenta o teu coração para ele agora. Pastor, o que é um ninho? O ninho é assim, você vence um pensamento, surge outro. Você vence, se conscientiza que fez uma besteira e em seguida faz outra. Por quê? Porque há um ninho ali, há uma multiplicação. Há uma maternidade de iniquidade. Eu vou pedir a espada, tá? A espada vai destruir o ninho de Satanás, todo o ninho das trevas. Para sonda o meu coração, sonda a minha alma, sonda os caminhos da minha vida. Onde há um ninho de Satanás dentro da minha alma, tem uma espada cortante, uma espada desembanhada, uma espada de dois gumes. Corta agora, pega com mais fé, corta agora, joga por terra, pega com mais fé, joga por terra. Agora põe sua mão sobre o seu coração. Vai estabelecendo paz entre vocês. Vai lá. A paz é um fruto do Espírito. Ele é o Deus da paz. O ministério de louvor vai adorar. Mas você vai clamar pela paz de Deus. A paz de Deus. A paz do Senhor. Tudo que você quer é a paz do Senhor. A paz. Mas com o Espírito, a paz do Senhor dentro de você, ela vai se estabelecer dentro da sua casa, nos teus caminhos, ela vai ser o teu socorro. A paz do Senhor, a paz, a mente dele, veja a mente dele.
Senhor seja sobre vós. Você que acredita, diga amém.